Então você não se poupa ninguém. É Vygotsky, não é? É Vygotsky. Bom, gente, primeiro, brevemente, aí nós temos que colocar que a figura de Vygotsky tem tido um problema grave no Ocidente em geral. E é que se tem lido Vygotsky, se tem estudado, basicamente pela interpretação norte-americana de Welsh e de Cole. Inclusive tem alunos ainda que falam, não, professor, porque leí A Formação Social da Mente. A Formação Social da Mente não é um livro de Vygotsky, é um cometrecho que Cole, Welsh, com a melhor intenção, para fazer a Vygotsky possível de ser compreendido pelo público norte-americano, o pensamento de Vygotsky, um clássico pensamento europeu, complexo, longo, e o público americano necessita um pensamento mais concreto, mais adaptado aos problemas que ele enfrenta. Então, esse foi um grande primeiro intento destes dois autores, principalmente de Cole, que tiveram um grande mérito. Eles aprenderam russo fora da União Soviética para poder fazer essa tradução. Agora, gente, o problema de ler os autores não é apenas a língua, é desde o posicionamento teórico que você lê. Então, tanto Cole como Welsh um linguista, Cole um psicólogo cognitivo, pues fizeram uma leitura um pouco estreita de Vygotsky. Então é muito engraçado, tem múltiplas obras sobre Vygotsky antes de 1984. Y Vygotsky es traducido ao ruso, sus obras selectas, son como 8 o 9 volúmenes, en 1984 comienzan a aparecer en ruso. O sea, Vygotsky, antes de 1984, era un desconocido. Yo estudié en Moscú, no mi doctorado, y tiene un libro de Vygotsky en la relación de bibliografía, Historia de las Funciones Psíquicas Superiores. Para mí, un peor dos libros de él. Mais afim com a visão de seus intérpretes. O outro ponto que nós não podemos deixar de pensar em Vygotsky é que Vygotsky viveu em um tempo muito tumultuado, ou seja, Vygotsky, aos 19 anos, apresenta o livro Psicologia da Arte, que eu falo que é a verdadeira plataforma do pensamento dele, Psicologia da Arte, que é um livro sensacional. Aí, por exemplo, ele diz que emoção e imaginação são dois processos inseparáveis e que não pode ter pensamento sem emoção e imaginação. Isso é uma coisa importantíssima. E outra coisa importantíssima é que, falando a nome da arte, Vygotsky coloca e pela primeira vez introduz e discute, oi, que privilégio, muito obrigado, discute o termo Pirishivani, que na verdade era sinalizando que a performance artística sempre se acompanhava de um estado emocional do sujeito da ação. Vygotsky estava tratando isso na arte, porque ele não veia que essa é uma condição para qualquer tipo de ação. Essa é a motivação humana. Então, aí ele tem passagens metodológicas muito interessantes. Porém, em 1923, Kornilov, que já era uma psicologia oficial dura, Kornilov convida a ele para entrar no grupo onde estava Luria, que era secretário científico de Kornilov, estava Leontiev, e Vygotsky entra nesse grupo em 1925. Em 1927, depois do sentido da crise da psicologia, Vygotsky dá um giro que eu chamo em meus trabalhos o giro instrumentalista objetivo de Vygotsky. Ou seja, Kornilov colocava que a psique humana era social porque a psique era a resposta às influências externas. Por isso sua teoria se chamou de reactologia. Ele tentou superar a procura da objetividade, que esse é um problema grave do nazismo soviético, que depois eu me vou deter, dentro, na atividade nerviosa superior, e onde viu a atividade? Em compreender o comportamento como um epifenômeno de influência externa. Ou seja,
Aí naquela época eles estavam muito próximos do behaviorismo norte-americano, muito próximo. Porque a interpretação do marxismo na União Soviética se foi aproximando cada vez mais para o materialismo e menos para a dialética. Então, a objetividade excluía a subjetividade, embora que Marx, nas teses sobre Feuerbach, dice, estamos deixando para o idealismo uma das partes principais do ser humano, a consciência. Mas esos marxistas omitiram e se sentiam mais seguros tentando explicar o homem como resultado das condições vividas. Se o homem for apenas o resultado das condições vividas, nunca teríamos mudança histórica. Porque precisamente os grandes sujeitos sociais das mudanças históricas têm sido caras. Por exemplo, Fidel Castro era um filho de um terrateniente. Porém, foi um cara que dinamizou e transformou a sociedade cubana e fez uma revolução. Que eu lembro que na época os comunistas cubanos, um partido, depois o partido cubano foi todo, o movimento 26 de julho, queriam interpretar o movimento cubano como luta de clases. Não era. O movimento da Revolução Cubana foi burguês, essencialmente campesino, na parte da guerrilha e estudiantil, estudiantes de classe alta. Compreende? Então o marxismo soviético era um marxismo muito objetivado, até porque na época, isto é importante, gente, porque sem conhecer os contextos é difícil interpretar os autores. Na época existia uma contradição entre idealismo e materialismo na União Soviética. E o idealismo foi interpretado como um inimigo político. Isso foi fatal, porque, por exemplo, um dos antecedentes, professor de Vygotsky, Spet, que Stalin fusila no ano 37, era um fenomenólogo. E Vygotsky tem muito da fenomenologia. Porém, eu nem conhecia. Obrigado, Abadia. Quando eu estudei na União Soviética, esse nome não existia na literatura. Foi totalmente separado. Então é interessante esto que eu lhe estou colocando, porque entre 1928, obrigado, Abadia, e 1931, Vygotsky é um autor basicamente instrumentalista e objetivista. É engraçado, inclusive, que na primeira parte da definição das funções psíquicas superiores, Vygotsky identifica o conceito de função psíquica superior com o conceito de comportamento superior. Vygotsky não tinha estabelecido ontologicamente qual era a diferença entre o mundo psicológico e o mundo do comportamento. Já mais perto do ano 30, na segunda parte praticamente última da história das funções psíquicas superiores, Vygotsky introduz o termo de internalização, que realmente ele nunca falou de internalização. Ele falou de Vrashivani, movimento de fora para dentro. Mas aí, pela primeira vez, ele começa a tentar explicar que existe um tipo de operação interna que é diferente do comportamento. Já na primeira, Vygotsky estava ciente disso, porque o livro Psicologia da Arte é os primórdios da subjetividade. Mas ele teve que dar um giro. E é muito engraçado, porque, por exemplo, na interpretação até hoje ocidental de Vygotsky, um dos princípios que mais se destaca, incluso na educação, é o conceito de mediação. O professor é mediador do conhecimento, o pai é mediador do comportamento afetivo. Gente, Vygotsky não usa o conceito de mediação como um conceito semiótico da relação. Vygotsky usa o conceito de mediação dentro de um esquema comportamental. Em lugar de pensar estímulo-resposta, ele introduz um elemento intermediário, que é precisamente o signo culturalmente produzido, que é uma ferramenta. Mas o que ele diz é, esse intermediário, esse artefacto cultural, influencia o elemento externo e é uma via de ter controle sobre o comportamento. Ou seja, o único que ele introduz de novo na relação estímulo-resposta nesse período
es que esa relación está mediada por un recurso cultural, básicamente un signo en aquel momento, signo operacional. Después le fala del lenguaje como mediador. En aquel momento na historia das funções psíquicas, ele está falando dos signos producidos na cultura. Agora, a ideia do signo é como um signo influencia o estímulo externo, verdade? Não o signo como produtor, como inherente, como parte da função psicológica. Porque nesse momento Vygotsky tem uma grande confusão entre comportamento e função, ¿verdad? Posteriormente a eso, muda a situación política. Lembre, 1928-1931, este giro objetivista e instrumentalista de Vygotsky. Mas lembre que en 1929 y después 1930 ven a colectivización de Stalin, un periodo de extrema represión en la Unión Soviética, ¿verdad? Então, nunca o autor é alheio às condições dentro das quais produz. Esse é o verdadeiro marxismo, ou seja, porque nós, às vezes, ao nome do marxismo, convertimos o próprio Marx em uma teoria histórica, estável e hegemônica. E o próprio Marx, na carta a Pablo Lafargue, diz: a sorte que eu tenho é que eu não sou marxista, que era o genro dele, que aliás era cubano. Cubano estamos em qualquer canto. Então, gente, é muito interessante, porque eu sei que o interesse de vocês é a importância de Vygotsky na educação, e eu vou apontar que os dois períodos mais produtivos para pensar a Vygotsky na educação foram entre 1932 e 1934, em que Vygotsky morre, e o livro Psicologia da Arte, que paradoxalmente não está tão referido à educação, mas pela primeira vez aparece que o sucesso numa performance humana sempre tem que implicar a emocionalidade, que é algo que até hoje em educação não se esquecemos. Não queremos dar um conteúdo perfeito e bem elaborado, mas a curiosidade, a provocação para levantar o interesse, o diálogo entre os alunos. Então, esse conceito de Pirishivanyi foi um conceito muito importante para repensar a educação. Porém, foi apropriado na educação de forma muito recente, precisamente porque a visão hegemônica era a mediação. Eu quero saber, agora que nós estamos conversando, que mediação tem aqui? Isto não precisa de mediação, isto precisa de sujeitos reflexivos ativos, que na medida que eu fale, você pense, que na medida que você pense, você fractura e provoca a minha fala. E esse é o diálogo que se tem que dar dentro do espaço de aula, que na verdade estava muito mais em Bakhtin que em Vygotsky. Só que Bakhtin também teve um período de estar reprimido, e então foi um processo muito complexo. Bakhtin, o linguista, Bakhtin. Então, qual é o problema de Vygotsky? Que Vygotsky, tão centrado dentro dos processos psicológicos do homem, ele não desenvolve uma visão realmente ampla da comunicação como recurso do desenvolvimento cultural dos grupos humanos. Para Vygotsky, a comunicação é muito mais... Gente, eu não conheço você, primeira vez que falo. Eu falo acreditando que falo português, mas estou ciente que não falo. Quando vocês não entendam algo, me perguntam, me param, tá bom? Me param, assim, eu chego e começo o meu papo de um jeito que parece Vasco da Gama. Mas eu tenho consciência que não é, então vocês me podem parar, interromper, sem nenhum problema. Então, por exemplo, se você analisa um dos conceitos, porque a maneira em que esta interpretação americana chegou ao Ocidente foi um Vygotsky que existia mais através de categorias pontuais, que é o jeito da psicologia americana descritiva, do que um Vygotsky através de sistemas. E Vygotsky, como bom dialético, pensava contraditoriamente em funções, mas falava do sistema das funções psíquicas superiores. E ele sempre almejava encontrar as unidades psicológicas que permitieran pensar a psique humana como sistema.
sistema, no como función isolada, que eso fue, por ejemplo, muy importante en su última obra, Pensamiento y Palabra, que es el último capítulo de Pensamiento y Lenguaje, donde aí ele diz: o pensamento não é um conjunto de operações que se pensam a si mesmo. É um pensamento de um sujeito que sofre, que tem contradições, que siente e que está situado culturalmente. Isso é fantástico, porque essa ruptura com a ideia do pensamento como processo cognitivo e trazer o pensamento como função de um sujeito complexo que está entrosado socialmente. Porém, oye, gente, se você não sou muito caloriento, eu apago, me está dando no meio do peito. Eu agora me cuido, gente, como galo fino, vale? Porque se me surge uma complicação aliada à perna, eu não sei o que eu vou fazer. Não, pega assim. Daí eu penso que isso se desliga aqui. Não, ela já subiu lá, já desligou. Lá. Já. Que lugartenientes, Que lugarteniente eu Você tem um tenho. bom menino, né? Olha, eu tenho uma equipe muito forte, mas essa é a figura central. Ribeirão Preto manda coisa boa aqui pra nós. Não manda. Ele definiu vir para cá, que essa é uma coisa boa. Isso é coisa boa. É da USP para cá. É uma coisa... Tem mais um ali, ó, também na USP, viu? Assim? É daqui que foi pra lá e agora voltou. Ah, que bom, que bom. É Então, nosso aqui, foi pra lá e agora voltou. Ele não consegue ficar sem a gente. Ele chama-se Rony. para ser bom, caramba. Alguém quer café? Gente, se podem levantar sem problema. O problema mío é que tem sintonizado comigo. Então, eu estava num ponto de que Vygotsky tem sido trabalhado, incluso muito na educação, através de categorias pontuais. Essa de mediação que eu falei, a mediação do aluno com relação ao conhecimento, não do professor com relação ao aluno, não. O professor não é um mediador do saber. O professor é um promotor de que o aluno vire um sujeito ativo na produção de saber. E para isso tem que ter um diálogo complexo, contraditório, que se integre à diversidade do latim, de um vivir. No latim não existe, latim é outra coisa em português, o vivir da experiência em sala de aula. Outra categoria que se tem abusado muito dela, zona de desenvolvimento proximal, que foi um conceito muito importante em que sentido? Que quebrou a ideia de um intelecto estático associado a provas de inteligência que podiam medir ele e trouxe a ideia de que o intelecto está permanentemente em desenvolvimento. Agora, a zona de desenvolvimento proximal não é algo que se pode medir na criança de forma separada. A zona de desenvolvimento proximal se dá na relação com o outro. Eso es genial en Vygotsky también. Só que Vygotsky esqueció que esa relación con el otro no puede ser apenas o adulto o o alumno o coleguinha de aula apoiando operacionalmente a acción da criança que aprende. Que tem que existir um bom vínculo afetivo para que a zona de desenvolvimento proximal funcione. Por exemplo, se o aluno tem medo do professor e insegurança em sala de aula, se o professor não muda esse tipo de relacionamento afetivo com o aluno nunca vai aprender. O aluno nunca vai aprender. Então, outro conceito para mim essencial da educação em Vygotsky, e depois vou entrar na relação Vygotsky-marxismo, porque eu diria, a teoria da subjetividade que eu sustento tem totalmente uma origem marxista. Mas antes disso, vamos ficar um pouquinho na teoria, Não, eu vou chegar a outro conceito que para mim é mais importante, que esse é um conceito mais sistêmico, que é o conceito de situação social do desenvolvimento, que precisamente Vygotsky desenvolve entre 1932 e 34, principalmente em algumas obras dele do 33, a psicologia das edades, por exemplo. O conceito está fantástico. Esse é um conceito chave, por quê? Porque Vygotsky vai quebrar algo que era um dogma no marxismo soviético, o determinismo social do homem. O homem não está determinado socialmente. O homem é um produtor dentro de uma condição social.
Esse é Hermes Vygotsky, esse sou eu já começando a cutucar o marxismo mais tradicional. Então, por que Vygotsky rompe com o determinismo social? Porque Vygotsky diz: nenhuma influência social tomada fora da personalidade da criança e da pirishivania que se produz pela relação entre essa influência e a personalidade é um fator de desenvolvimento. Para que exista desenvolvimento, tem que existir pirishivania, que é a vivência que a criança vai experimentar a partir da organização de sua personalidade dentro de uma situação social concreta. Então, Vygotsky quebra completamente aquilo de influências sociais boas e influências sociais ruins. Se a criança é capaz de produzir perante uma influência social objetivamente, entre aspas, ruim, um processo gerador de criação e desenvolvimento, essa influência foi positiva para o desenvolvimento da criança. E Vygotsky tem um estudo muito bonito sobre isso. Esse foi um termo que os americanos colocaram porque era um material inédito que não tinha título, Psicologia do Meio, Psychology do Meio, of Environment, do meio, onde ele faz uma análise de 3 filhos de uma mesma mãe alcoólatra. E como o fato de ter uma mãe alcoólatra tem um significado diferente para o desenvolvimento de cada um dos filhos. Essa é a dialética real. Ou seja, é impossível pensar a dialética apenas como que a influência externa nos determina. Isso é mecanicismo, isso é um marxismo mecanicista, que já Feuerbach criticava. Não, nós vivimos, primeiro, não vivimos dentro de uma influência externa, vivimos em uma rede de influências externas, de processos sociais, de vivência, porque quando eu estou aqui, não estou da mesma forma, se estou bem com a Albertina, se tenho um conflito na casa, se um filho meu teve um problema, se estou extremamente preocupado com o meu problema da perna, ou se estou centrado em desenvolver um diálogo que me facilite apropriar-me de novas coisas para seguir pensando. Então, esse caráter ativo do sujeito humano, claro que não podia emergir no marxismo stalinista, porque Stalin era o único sujeito da época stalinista, todos os demais eram subordinados, que não tinham história nem valor. Ou seja, bastava que entrara em contradição com o senhor da guerra para não existir mais. E não apenas para ser fuzilado, não existia em vida, que é uma coisa que acontece muito. Né? Então, gente, o verdadeiro marxismo tem que resgatar o valor do sujeito como gerador dentro dos contextos sociais em que se desenvolvem as diferentes atividades humanas. Então, por exemplo, um professor fala para um aluno, o professor tem que ter consciência que o impacto que isso vai ter no aluno não está nem na razão pela qual o professor está falando, nem na fundamentação pela qual o professor está falando. Está nas condições atuais do aluno que lhe permitem ou não sentir a fala do professor de uma forma que o encoraje a aprender e a se desenvolver. E esse é o grande drama da existência humana. Um pai lhe dá todo ao filho, pensando que o filho vai ser feliz, que o filho vai sentir o carinho que tem. Mas o filho que tem rivalidade e ciúme do irmão, sente o que o pai lhe dá a ele, como que o pai tem pena, lástima dele, e termina rejeitando o pai. Então, a trama do mundo psicológico e a relevância que isto tem na educação, gente, é tremendamente diversa, porque eu lhe diria, uma leitura que eu sacaria desse último Vygotsky da Pirishivania e a situação social do desenvolvimento é: a sala de aula é uma constelação de singularidades em relação. E essas singularidades estão vivendo o momento da sala de formas muito diferenciadas. Então, a sala tem que ter um caráter dialógico, provocador, não pode ser estático. E não é um professor. Antes de eu começar a falar de subjetividade, se vocês tiverem um curso comigo,
Eu iria trazendo a dimensão subjetiva da vida humana e depois começaria a falar teoricamente da subjetividade. Não tem sentido que eu lhe fale hoje aqui de configuração subjetiva, que é uma das minhas categorias fundamentais. Agora, eu acho que a grande mensagem de Vygotsky foi, primeiro, não pensar o intelecto fora do afeto. Ou seja, restaurar o valor motivacional que tem a atividade humana em contexto. Porque Freud tinha falado já de motivação inconsciente, mas atrelada a uma essência humana universal. E esta ideia dessa Pirishivani que aparece no contexto tem muito a ver com o pensamento de Marx, porque eu diria, o ponto forte do giro do pensamento de Marx em relação ao pensamento anterior é que não existe uma essência humana intrínseca ao sujeito humano. E é quando Marx define que a essência humana é o conjunto de todas as relações sociais. Só que Marx nunca falou que esse conjunto de relações sociais são internalizadas. Esse conjunto de relações sociais são vividas. E aí é onde está a subjetividade humana. Então não tem nada de contraditório do termo subjetividade em marxismo. Pelo contrário. Pelo contrário. Me dá trabalho pensar numa visão dialética homem-sociedade sem pensar em uma qualidade humana específica que expressa esse caráter social, histórico e culturalmente situado do homem, que é a subjetividade, e que não está subordinada à razão, que isso é parte dos grandes conflitos humanos, porque a sexualidade, a forma de respeitar a mulher, a ideia de gênero, etc., do muçulmano, lá na Síria, é diferente da gente. E esses não são processos intrínsecos à natureza humana, esses são processos desenvolvidos histórica e culturalmente, mas que tomam um valor emocional para aqueles que partilham essa cultura. Então, pessoal, o que é mais importante que Vygotsky nos traz é o valor da riqueza do sujeito pensante em sala de aula, de como esse pensamento, para levar a uma aprendizagem que seja simultaneamente um processo de desenvolvimento, ele precisa da emocionalidade. E como a presença da emocionalidade é a grande ponte entre imaginação, fantasia e intelecto. O intelecto vazio de imaginação e fantasia nunca poderá criar nada. Poderá compreender, poderá repetir, mas não poderá criar, porque a imaginação é um acto fecundo de ver figuras que ainda não existem na realidade através do pensamento humano e de ir gerando intelectualmente modelos que nos permitam trazer à realidade isso que foi imaginado. E isso é a cultura. Verdade? Ou seja, porque nós estamos vivendo em todos os nossos aparelhos simbólicos, porque esta cadeira em que eu estou sentado, gente, não temos que ir a século XVIII. Se nós levamos a um Muimuila em Angola, do grupo Muimuila étnico, e colocamos frente a ele esta cadeira, ele vai fazer de todo com ela, mas ele não se vai sentar. Porque ele se senta no chão, ele se senta na roca, ele se senta num espaço de uma árvore. E esta cadeira é um produto do desenvolvimento da cultura que sintetiza as múltiplas formas de se sentar em um objeto que passa a estar institucionalizado em um determinado contexto cultural. Verdade? Os bosquímanos também no sul de Angola. Porque eu tive a sorte de ir a Angola e de estar nesse sul de Angola e de ver os bosquimanos, de ver os muimuila, de entregar uma cadeira e de ver eles sorrindo, porque sentia que era um acto da gente, e virando a cadeira e colocando as quatro patas para cima, tocando e olhando como dizendo, que carinho eu faço com isso? Riendo. Então, a gente virar, colocar minha cadeira, e isso sempre eu faço para meus alunos exhibindo, agora é um problema, e eu me sentar e falar, uma expressão de prazer, e ele fazer assim, e depois ele ir a sentar, e agarrando-se rígido para se sentar na cadeira, não lhe dava segurança.
Então são fenômenos que parecem simples, banais, mas, gente, nós vivimos em um mundo cultural cheio de artefatos culturais. Por exemplo, eu que vengo de outra cultura, tem coisas desta cultura que eu não consigo assimilar. El carro 0 kilómetros. ¿Para qué un cara quiere un carro 0 kilómetros? Debe ser para exhibirse, para falar para o outro que tem um carro 0 kilómetros, pero eu quero um carro que caminhe, que me permita poupar para ir a Atenas, para ver o mundo. Eu não quero gastar em um carro 0 kilómetros. Então, esses são fenômenos culturais bem interessantes. Então, essa leitura de Vygotsky, de um pensamento, um sujeito que pensa, isso é fundamental. O problema não é pensar, o problema é como essa diversidade de riqueza minha, vivida, aparece no acto de pensar, que é algo que muitas vezes nós podamos na educação. Tanto, olha, eu também nisso sou vitimário. Às vezes eu provoco, já não neste grupo, mas nos meus grupos anteriores de pesquisa, eu provocava uma discussão e os alunos se engajavam e a discussão estava ótima. Mas estavam todos tan errados, eu me sentia tan molesto pela quantidade de vezes que já tinha falado isso, que eu não me poupava de intervir e tentar esclarecer. Fatal. É uma ação pedagógica fatal. Eu teria que deixar essa discussão, ao final dela colocar 3 problemas no quadro e dar 6 capítulos de lectura. Semana próxima seguimos esta discussão. E que a própria discussão, cada um dos membros engajados, fosse produzindo o pensamento que se aproximava ao que eu, como professor, quero conseguir deles. Então, isso é fundamental, pessoal, porque nós ainda, sobretudo nos ensinos médios, básicos, temos professores inacreditavelmente reprodutivos. Porque o aluno que vai à escola pública, que vem de um bairro pobre, em que se sente inconforme com sua roupa, verdade, ou com o jeito, com os sapatos que tem, que sente inferioridade com outros alunos, ele tem uma situação social que não lhe permite acompanhar com segurança o que o professor está trazendo, porque ele ainda não tem um espaço social em essa sala de aula. E criar isso é fundamental. Enquanto um aluno não tem segurança, não tem interesses, não está pensando, é um aluno que não pode produzir respostas corretas. Só se ele aprende de memória. E vocês sabem, como até na própria universidade, nós recebemos alunos que não têm operações reflexivas, que aprendem os textos de memória. E isso vem de uma história, isso não é ser ou não ser inteligente. O conceito de inteligência foi um dos primeiros que eu critiquei na minha vida intelectual. O conceito de brillantez que tanto se dá na vaidade acadêmica. Eu não sou brilhante, eu sou um cara que leu desde os 18 anos, 8, 10 horas por dia, que trabalhou, que fez pesquisa. Isso que vai dando que uma operação intelectual se integra a uma mais complexa, abra novos caminhos, você seja capaz de conceitualizar novas coisas, é o desenvolvimento cultural da pessoa. Então, para mim, isso que traz Vygotsky de mais fecundo, porque eu sempre coloco, paradoxalmente, a psicologia soviética se enquadrava como marxista, mas era uma psicologia individualista, estava centrada no indivíduo. Vygotsky está centrado na produção da consciência, Vygotsky está centrado nos complexos processos que se dão no homem, vivendo a experiência do mundo. Em que sentido se dá o marxismo aí? Que a gênese dos processos psicológicos são históricos, culturais e sociais. Esse é o marxismo. Mas estamos produzindo um sujeito que vai negar, que vai entrar em contradição com os próprios processos culturais que formam ele. E essa é a riqueza que permite o crescimento humano e cultural. Verdade? Ou seja, quando vocês veem a uma pessoa que se dá muito na cultura, e aí, como está o casal esse? Não é igual que sempre. Agarre-se, isso está por ponto de acabar. Porque se está igual que sempre, está moribundo. Porque todo processo humano se tem que descobrir, redescobrir, se estender. As teorias são aventuras. As teorias se extendem quando tem um valor heurístico para construir novos processos
dentro dos problemas que estudian. Porém, eu não sei por que razão nós convertimos as teorias em dogmas. Isso é uma tendência humana, não apenas de nós. Por exemplo, Moscovici tem uma evolução de seu pensamento fantástica. Porém, você vê que a vezes se estão fazendo pesquisas de representação social com uma definição do conceito que era de 1968, que estava obsoleta. Mas os próprios seguidores de Moscovici nunca abriram o debate. Vamos a fazer público como evoluiu o conceito, que coisas novas foram trazidas. Vygotsky não teve tempo para isso, porque morre com 30 e poucos anos. Morre com 34, sempre estou confundido com isso, com 36 anos. Imaginem a obra que deixou. Agora, outra coisa perigosa. Vygotsky não foi um gênio isolado. Existia toda uma tradição pedagógica no pensamento russo e soviético que foi extraordinariamente importante. E psicológico. Existiam múltiplas tendências no pensamento psicológico soviético. Então, gente que trouxe uma essência de um autor que eu parabenizo a Abadia por ter incluído dentro dos clássicos que a professora traz. Abadia, você me favorece muito a cultura de educação minha e de meus alunos, minha vez através de meus alunos, isso é muito bom. Então, ter trazido, pois pessoal, a educação é um campo multidisciplinar. Do psicólogo, do educador, de todo, do sociólogo, como todos os campos. A ciência avança hacia unidades de integração mais complexas e mais abarcadoras. Aquele desse meu quartinho, inclusive eu tenho uma aluna próxima de doutorado que é muito boa, que me diz, professor, eu quero fazer minha tese em avaliação psicológica. Eu falei, não, em avaliação da criança. Vamos discutir o termo da avaliação, a patologização que existe hoje na educação, a forma, é isso. Vamos discutir todos esses problemas e ver que alternativa trazemos para ver a criança de outra forma, que, por certo, a tese dele é fantástica, porque trabalha com um menino diagnosticado de déficit de atenção e hiperatividade e outro com déficit intelectual. E os meninos avançam por recursos inacreditables que ela gera como pesquisadora. Inclusive, em uma parte, um menino que não lê, esquece as palavras, ela lhe olha que recurso, para que vocês vejam a imaginação na educação. Ela lhe diz, vamos pensar, vamos criar 3 gavetinhas em tua cabeça. Vamos ter 3 gavetinhas. A primeira tem a A e pinta A em color azul, tem a C, tem a T, e le pone las letras na gavetinha. Inmediatamente, esse recurso permite que o aluno memorice as letras e posteriormente permite que identifique as letras na palavra e termina lendo a palavra. Então, nisso foi muito criativo o trabalho empírico. Bueno, então,